Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Discord Física. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que deixou sua colaboração aqui embaixo, o like, os comentários, a inscrição. Isso me ajudou bastante, me alegrou bastante. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada pelo apoio. Então, bora pro vídeo? Fala galera, beleza? Aqui continuando a nossa aula sobre movimento, mecânica ao movimento. Vale lembrar que mecânica é o estudo dos macroscópios. Macroscópios, separando as palavras macro de grandes, cópios de corpo, é o estudo dos corpos grandes, beleza? Então a gente vai continuar a nossa aula sobre movimento, o nosso sumário também, que a gente estudou sobre deslocamento na aula passada, e nessa aula a gente vai estudar sobre velocidade, beleza? Para você não ficar meio perdidinho aqui, caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir a aula de distância e deslocamento e depois voltar para assistir a aula de velocidade. Senão você vai ficar meio perdido, beleza? Isso serve para quem não entendeu muito bem a aula de distância e deslocamento. Vale a pena assistir de novo para poder assistir a aula de velocidade. Senão você vai acumular dúvida atrás de dúvida e não vai conseguir entender nada, beleza? Galera, antes que eu inicie o conteúdo, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que deixou o like. E para você que ainda não fez isso, por favor, desça, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, os comentários, se você gostou, é claro. Continuando aqui com o nosso conteúdo de velocidade, também representado por cinemática, a gente vai entender alguns conceitos que tem aqui, mas velocidade basicamente é um espaço percorrido em determinado tempo, beleza? Os nossos conceitos que nós vamos estudar hoje é de velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea. Os que mais vão importar pra gente, desculpe o erro, são a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Mas vamos entender um pouquinho aqui o que representa essas plaquinhas de quilômetros por hora. Geralmente, quando você vai andar na rua, sempre tem aquela placa 50 km por hora. Isso representa que, por exemplo, esse táxi aqui, em 1 hora, ele vai andar 50 km, em 2 horas, 100 km, 3 horas, 150, 4 horas, 200, e assim segue. É bem fácil isso porque são quilômetros por hora, mas a nossa unidade oficial do SI, do Sistema Internacional, é metros por segundo. O mesmo exemplo aqui do caminhão, ele tem que andar 10 metros por segundo. Então, isso significa que em cada 1 segundo ele vai dar 10 metros. 1 segundo, 10 metros, 2 segundos, 20 metros, 30 segundos, 30 metros, 40 segundos, 40 metros, e assim segue. Mas a gente sempre vai encontrar com conversões. A física exige que você faça as conversões. Então, para você transformar de metros para segundo para quilômetros por hora, você precisa multiplicar por 3,6. E para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você precisa dividir por 3,6. É o mesmo valor, você só muda a forma que você vai fazer. Ah, mas eu fico muito perdido, eu não sei muito bem quando que eu multiplico, quando que eu divido. Aqui eu trouxe um exemplo, eu mesma criei esse exemplo. Uma formiguinha, ela quer se tornar do tamanho do elefante. O que ela precisa fazer? Ela precisa multiplicar o seu tamanho. Ela é pequena e precisa virar grande. Ela precisa multiplicar o seu tamanho. E um elefante que quer virar uma formiguinha, ele precisa dividir o seu tamanho até chegar no tamaninho da formiguinha, beleza? Então, se você quer ir do grande pro pequeno, você divide, e do pequeno pro grande, multiplica. Mas por que é 3,6? Em 1 hora, a gente tem em 1 hora, a gente tem 3.600 segundos. Em 1 quilômetro, a gente tem 1.000 metros. Aqui, se você não se dá bem com números, eu trouxe um exemplo de um Instagram. Aqui tem 51,6K. Ele não tem 51,6 seguidores, ele tem 51,6 mil. O K representa 1.000. Nesse mesmo caso, 1K, 1 quilômetro, representa 1.000 metros. E aqui, a gente faz a nossa regra do samurai. A gente vai fazer 3.600 dividido por 1.000, vai cortar os zeros, a regra do samurai, e vai dar 3,6, beleza? Então, se você já entendeu a história do 3,6, a história da prática, a história da conversão, a unidade oficial do Sistema Internacional, e entendeu como funciona quilômetros por hora e metros por segundo, vamos agora para os nossos conceitos, beleza? Aqui, nos nossos conceitos, a gente vai estudar sobre, primeiramente, a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela não se preocupa com a direção e o sentido, ela só se preocupa com o valor. Ele quer saber a distância
o espaço percorrido, beleza? Então aqui eu trouxe um exemplo aqui de velocidade escalar média. Você aí, jovem, que está estudando vestibular, seu pai decidiu levar vocês no restaurante, nada muito simples, assim, nada muito chique. Vocês foram lá na garagem de vocês, não queriam ostentar muito e decidiram de Ferrari. Tudo bem? Não queriam mostrar que vocês têm dinheiro nem nada. Vocês foram num carrinho bem simples, na Ferrari, pro restaurante bem simples do chefe Jacan, beleza? A posição da garagem de vocês, do carro, é a posição 0. E a posição do restaurante do Jacan é 80 quilômetros. Para vocês irem, vocês demoraram 2 horas. E para vocês voltarem, também demoraram 2 horas. Então a nossa fórmula é velocidade igual a distância sobre o intervalo de tempo, beleza? O tempo de ida e volta, ida 2 horas e volta 2 horas, somando dá 4 horas. E a distância ida e volta dá 160. 80 mais 80 é 160. Então você joga suas informações na fórmula, a distância pelo intervalo de tempo, então você joga 160 dividido por 4, isso vai dar 40 km por hora. Deu 40 km por hora porque a distância está em quilômetros e o tempo está em horas, beleza? Mas também a gente tem outro conceito da velocidade vetorial média. Geralmente, a gente esquece a palavra vetorial e fica velocidade média. Ela já é um vetor, então ela se importa com a velocidade representada por direção e sentido. Então a gente representa ela por V com uma setinha em cima que representa vetor, beleza? Então aqui eu trouxe o mesmo exemplo. Você não queria ostentar, pegou sua Ferrari, foi pro restaurante Chefe Jacan, você, seu pai, sua mãe, e aí vocês pensaram, mas qual que foi o meu deslocamento? Não quero mais saber minha distância eu vi que foram 40 km por hora, eu quero saber o nosso deslocamento. Aqui nesse caso, o deslocamento ele sempre se importa com um ponto de referência. Lembrando que se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, você volta no canal e assiste o vídeo sobre distância e deslocamento, que aí vai ficar mais clara essa ideia, beleza? Bom, o deslocamento ele sempre se importa com o ponto de referência. Então, se eu sair do meu ponto de referência, que nesse caso está representado pelo carro, e eu fui para o restaurante do Jacan e voltei para o meu ponto de referência, meu deslocamento foi 0. Não tem muito o que fazer aqui, meu deslocamento foi 0. Então, 0 dividido por qualquer coisa dá 0, beleza? Meu deslocamento aqui foi nulo, porque eu fui e voltei para o mesmo lugar do meu ponto de referência, beleza? Lembrando que isso aqui não é sempre que acontece, é só no exemplo, beleza? Então a gente vai lá para o último conceito, que é um conceito simples, que não tem fórmula, é só para vocês entenderem o que é velocidade instantânea. Instantânea, ela já diz pra gente que é de instante, então ela é diferente da velocidade média. A velocidade média, como o nome diz, já é uma média, sendo ela escalar ou a vetorial, ela é média. Ela não mantém sempre a mesma velocidade. Então aqui eu trouxe um exemplo de um velocímetro de internet. Ele vai iniciar a contagem aqui. Beleza? Aqui ele iniciou a contagem. Então se eu pausar aqui, o meu instante deu 25,49. Se eu iniciar de novo e pausar, o meu instante deu 25,64. Então, ela é uma velocidade de instante. Ela não tem o mesmo valor sempre. E para você que ainda não entendeu esse conceito, eu fiz um desenho aqui. Tem um radar aqui numa lombada, num quebra-mola, e um carro, ele tá vindo numa velocidade X. Quando ele passa na lombada, a velocidade vai diminuir, e o radar registra a velocidade que diminuiu. Mas quando ele sai da lombada, a velocidade dele também não foi nem a mesma como ele estava antes da lombada e depois da lombada. Então, um exemplo aqui que parece que ficou confuso. Um carro está vindo a 50 km por hora, ele passa na lombada. Assim que ele está subindo na lombada, a velocidade dele cai para 45. No radar registra 45 km por hora. Só que depois que ele sai da lombada, ele volta para uma velocidade de 30 km por hora. Então é tudo de instantes, tudo em instantes. Mas ele estava a 50 km por hora, passou no radar, foi para 45. Saiu da lombada, foi para 30. Então não é a mesma velocidade sempre. Até que é impossível você seguir a mesma velocidade sempre. Não tem como você, por exemplo, ir para a praia, descer para Santos, em São Paulo no caso, e manter a mesma velocidade de 50 km por hora. Você não vai andar a mesma velocidade que você anda na cidade quando você anda na marginal, numa avenida, por exemplo, entendeu? Então são esses nossos conceitos, bem conceitos básicos aqui, pra gente estar entendendo como que faz. E agora, por fim, pra aula acabar, a aula de hoje é super curtinha, galera, beleza? Então a gente vai estudar sobre
os exercícios de vestibular. Então, galera, eu vou continuar aqui alguns exercícios, beleza? A gente vai estudar agora os exercícios, que a aulinha de hoje tá bem curtinha mesmo. Então, os exercícios também significam que eles vão estar fáceis. Só lembrando um conceito que eu não comentei antes, a velocidade escalar média, ela serve muito para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas a velocidade que você mais vai usar nos exercícios são da velocidade vetorial média, beleza? A ΔS sobre ΔT é a fórmula padrão da física básica, beleza? Então a gente vai entrar aqui no nosso exercício, nosso sistema dos exercícios, e vamos continuar aqui estudando sobre os vestibulares, perguntas que caíram nos vestibulares, para que vocês já entrem com a cabeça, sabendo fazer todos os exercícios, galera, beleza? Então vamos lá, galera, para o nosso primeiro exercício de hoje. É um exercício de vestibular que caiu na FCC. Vamos ler o que ele pede aqui pra gente. Qual a velocidade escalar média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Meu, pra mim isso aqui tá meio estranho. Eu nunca vi tempo em minutos para uma distância em metros. Eu sempre vi tempo em segundos para uma distância em metros ou em horas para uma distância em quilômetros. E o exercício tá pedindo em quilômetros por hora. Então como que eu vou fazer isso? Cara, vamos usar a nossa famosa amiga regra de 3. Regra de 3 está presente em tudo, beleza? Então vamos dar uma convertida aqui nos quilômetros pros metros, metros para quilômetros. Como assim, mano? Eu não tô entendendo. O exercício tá falando que ele percorre 1.200 metros. Mas se a gente estudou que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, 1.200 metros vão equivaler a quantos quilômetros? Então, não tô entendendo ainda como tá funcionando isso. Vamos anotar os dados primeiro, então, beleza? Sempre que você for fazer um exercício, anote seus dados, tranquilo? Então, vamos lá. Percorreu uma distância aqui de 1.200 e um tempo de 20 minutos, beleza? 1.200 metros. Agora, a gente vai converter isso para quilômetros, porque o exercício pediu em quilômetros por hora. Vamos usar a nossa regra de 3 aqui. A gente sabe que 1K, 1 quilômetro, equivale a 1.000 metros. Quantos quilômetros equivalem 1.200 metros? Vamos jogar aqui na nossa regra de 3 e ver como que vai sair esse resultado, beleza? Daqui eu vou fazer direto, sem muito cálculo, porque o meu espaço está curto. Então a gente vai fazer direto 1 vezes 1.200, que aqui a gente vai multiplicar em x, tá? 1 vezes 1.200 vai dar 1.200 e x vezes 1.000 vai dar 1.000x. Beleza? Então vamos jogar para o outro lado, 1.000x é igual a 1.200 metros. Vamos dividir isso aqui vai dar 1.200 sobre 1.000. X é igual a 1,2 quilômetros. Beleza? Isso aqui tá bem simples, mas nosso exercício não acabou por aqui, galera. A gente só tá convertendo os nossos dados, beleza? Aqui não entra aquele lance de fazer 3,6, tá? Porque a gente não tá nem convertendo de metros por segundo para quilômetros por hora, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. A gente está convertendo os metros para quilômetros. Nesse caso, é a regra de 3 mesmo, tá, gente? Então, vamos continuar aqui, ver o que ele pede. O tempo está em minutos, ele pede em horas. Então, vamos fazer mais uma conversão aqui para a gente poder jogar na nossa fórmula. Então, vamos ver como que a gente vai transformar os minutos para as horas, beleza? A gente sabe que em 1 hora cabem 60 minutos. Então, em quantas horas cabem 20 minutos? Com certeza vai ser menos que 1 hora, tá? Então a gente vai fazer mais uma regra de 3 aqui. A gente vai converter 60 minutos em 20 minutos para descobrir quanto que vai dar nossas horas em 20 minutos, beleza? Então vamos fazer aqui diretão. Vou fazer de preto para não ficar perdido nas cores, porque o meu espaço está curto aqui, beleza? Qualquer coisa a gente pode deixar nos comentários, eu vou estar respondendo as dúvidas. Só uma perguntinha, vocês preferem que eu crie uma rede social do canal para vocês tirarem as dúvidas? Qualquer coisa eu crio um Instagram ou até mesmo posso disponibilizar o meu WhatsApp por aí, tá bom? Então vamos fazer a nossa conversão, beleza? Vou fazer direto aqui igual eu fiz na conversão de quilômetros. Então vamos ver, 1 vezes 20 dá 20, então a gente coloca 20 igual a x vezes 60, então dá 60x, beleza? Passar para o outro lado, 60x é igual a 20, então x é igual a 20 sobre 60. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Dízima periódica são números que não têm fim, tá, gente? Então isso aqui vai dar 0,0
3. Vai dar 3 até no infinito, gente. Então, quando tem número que tem várias casas, a gente usa até as duas primeiras, beleza? Se você encontra um número após a vírgula que tem 10 casas, você só vai usar as duas primeiras. Aqui nesse caso são 0,33333 até infinito, e eu vou usar só 0,33 horas, beleza? Aqui a gente já matou a charada, a gente já converteu tudo que tinha para converter, já deixamos os metros em quilômetros e já deixamos os minutos em horas. Então a gente vai jogar na nossa fórmula, beleza? Nossa fórmula aqui que a gente vai usar é ΔS sobre ΔT, porque é a fórmula da física básica, beleza? Então, gente, jogando aqui na nossa fórmula, a gente vai ter aqui que velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Eu vou fazer ela de azul. Particularmente assim, eu sou uma pessoa que gosta de usar muitas cores para não ficar perdida, nem tipo, confundir. Porque aqui eu tô num espaço pequeno para fazer, beleza? Eu gosto de usar muitas cores e muitas setas. Provavelmente vocês já perceberam isso no meu slide. Mas é bom para ninguém se confundir, beleza? A fórmula que a gente vai usar aqui é velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então a gente vai usar ΔS sobre ΔT. Então a nossa velocidade aqui vai ser ΔS 1,2, o ΔT 0,33. Isso aqui são números quebrados, horríveis de fazer, gente. Mas é tipo isso, o vestibular ele pega números quebrados numas contas fáceis para atender você ao erro. Então é importante que você faça contas sem a calculadora, para você estar trabalhando bem a sua cabeça, para você exercitar. Assim você não fica perdido e você consegue fazer em menos tempo possível. Fazendo essa conta aqui, a gente tem que 1,2 dividido por 0,33 dá 3,6. 3,6 km por hora e o nosso exercício acaba. Depois de tantas conversões, nosso exercício acabou. Bem simples aqui, o que mais prejudica assim na hora de fazer é mesmo as conversões, beleza? Então, basicamente esse exercício foi bem baba, bem tranquilo de fazer. Então vamos para outro exercício. Então, galera, aqui trazendo mais um vestibular, aqui um exercício. Esse exercício ele caiu na FUVEST. E antes de iniciar, eu peço que sempre que você for ler a prova do vestibular ou até mesmo for resolver exercícios que tem o nome das provas, não se desespere. Eu entendo que FUVEST é um dos vestibulares mais concorridos, um dos vestibulares mais importantes, a USP é uma excelente faculdade, mas eu peço que você não se desespere, pois assim o seu emocional ele vai ficar mais frágil e você não vai conseguir se concentrar em fazer. Então, geralmente, esqueça que você está fazendo uma prova, finja que você está fazendo exercícios para treinar, porque assim você vai estar apto a resolver de maneira 100% consciente. E, aliás, aqui no Discord Física, você vai aprender a resolver exercícios de qualquer faculdade que for. Se for no ITA, a gente faz, se for na FUVEST, a gente faz, a gente vai estar resolvendo tudo, porque aqui a gente mostra que o que manda na prova somos nós, e não a prova que manda na gente. A gente é maior que a prova. E, aliás, uma dica: se você não passar de primeira, não fique triste, tudo bem, não era seu momento de passar, você ainda vai ter mais um tempo para estudar, para desenvolver o seu emocional, a sua carreira tá pela frente, não se desespere, beleza? Continue acompanhando o canal do Discord Física, mas certeza que se você acompanha, se você se inscreve, deixa o like, comenta, você vai passar de primeira, gente. Porque aqui é muito sucinta a forma que a gente faz os exercícios, beleza? Então vamos lá. Lê o enunciado da FUVEST. Vamos lá? Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão ao rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Eu não peguei o enunciado aqui completo porque não coube no nosso PowerPoint, aqui no nosso slide. Mas o tempo das alternativas estavam em dias, beleza? Tava lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, vamos raciocinar aqui, vamos já dar uma maneira fixada de que o nosso tempo, no final, eu vou calcular em dias, beleza? O enunciado completo, eu vou deixar o slide também na descrição para vocês pesquisarem o enunciado completo. Mas por uma maneira de espaço eu não coloquei, mas aqui a nossa conta final vai ser em dias. Mas primeiramente vamos anotar os nossos dados, beleza? Ele foi meio sacana aqui com a gente, tá? Só quero deixar isso claro que a FUVEST ela tá pregando peças aqui na galera que acompanha o Discord Física, hein? Então vamos lá prestar bem atenção. Ele disse que a nossa ΔS aqui foi de 1.000 km. Então a gente coloca 1.000 km. Beleza?
Mas ele também não disse o tempo que foi 4 km por hora. Não, ele disse que a velocidade média foi de 4 km por hora. Então ele pregou meio que uma peça aqui com a gente, né? Então, basicamente a gente vai estar sendo forçado a descobrir o tempo aqui, beleza? O tempo T é igual a interrogação, a gente não sabe. Ah, mano, e como que vamos fazer essa conta aqui? Bom, vamos substituir, né? Vamos escrever a nossa equação aqui, né? Eu vou estar escrevendo ela de azul, beleza? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, conta física básica, beleza? Então, velocidade, a gente viu que ela está em 4, igual a ΔS, a gente viu que está em 1000, sobre ΔT, que eu não sei quanto que tá. Então, como que a gente faz aqui? A gente vai trocar o 4 pelo ΔT, beleza? Então, a gente só vai inverter os lados. Então, ΔT igual a 1000 sobre 4. Então, ΔT é igual a 250 horas, beleza? O tempo está em horas, então a gente vai colocar em horas aqui. Lembrando que eu disse que o enunciado estava em dias, beleza? Eu vou abrir o enunciado aqui para a gente dar uma olhadinha bem sucinta mesmo, bem para a gente aprender, beleza? Então vamos lá, vou abrir o enunciado aqui no Google. Aqui, gente, abrindo o enunciado aqui no site Mundo Educação, a gente vê que aqui está em dias, beleza? O enunciado é o mesmo, ó, pode chover na cidade de São Paulo, tanana, velocidade 4 km e tal. Aqui, ó, 30 dias, 10 dias, 25 dias, 2 dias e 4 dias, beleza? Só pra gente tá vendo mesmo o tempo que a gente vai estar convertendo aqui a nossa equação final, beleza? Então vamos lá calcular a nossa equação final. Então aqui, voltando pro nosso enunciado do nosso PowerPoint da nossa aula, vamos lá calcular o enunciado final. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui, beleza? Regra de 3, gente, bem legal, bem famosinha nas nossas aulas. Então, vamos ver a regra de 3 aqui. Fazendo ela, então, a gente sabe que em um dia, a gente leva 24 horas, beleza? Em quantos dias a gente leva para chegar a 250 horas? Vamos fazer a regra de 3 aqui, gente. Regra de 3, bem legal. Nossa melhor amiga aqui, regra de 3. Beleza? Então, vamos fazer aqui direto, igual a gente fez nos outros exercícios. Deixa eu fazer ela aqui. Um dia igual a 24 horas e o outro dia, x dias, igual a 250 horas. Então, vamos fazer aqui 1 vezes 250, 250, que é igual a 24 vezes x, que vai dar 24x. Jogando isso para o outro lado, 24x. Eu coloquei 250 dividido por 4, mas era 24, beleza? Então, vai ficar 250 dividido por 24. Isso aqui vai dar um total de 10 dias, beleza? Então, vamos lá para o nosso último exercício da aula de hoje. Esse aqui eu fiz que nem o exemplo lá da FUVEST, eu não consegui anotar os enunciados completos, então aqui eu trouxe ele do Google para nós vermos que o enunciado ele tá aqui pedindo as respostas em minutos, beleza? Então, nossa conta final vai ser em minutos. Então, vamos aqui anotar nossos dados do enunciado. Roberto, ele caminha aqui numa distância de 2.000 metros. 2.000 metros, a gente já sabe que são 2 quilômetros, tá, gente? A gente sabe que 1K de quilômetros lá é 1.000 metros, então 2K de quilômetros, 2.000 metros, beleza? Então, ele dá aqui a nossa distância, ele dá a nossa velocidade média, que é de 5 km por hora. Então, a gente já sabe que esse aqui é igualzinho o que a gente fez da FUVEST agora há pouco, beleza? Então, aqui é moleza pra gente estar resolvendo, se a gente já entendeu como que faz o anterior. Então, anotando os dados, vamos jogar na conta, fazer aqui de azul, beleza? Então, vamos lá. Opa, perdão. Velocidade, ele aqui dá pra gente que é de 5 km. Então, a gente coloca 5 km igual a nossa distância ΔS, né? Deixa eu anotar a conta aqui que vai ficar melhor. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos anotar aqui nossa velocidade de 5 igual a 2 dividido por um tempo que a gente não sabe. Beleza? Então, a gente vai trocar o T com o 5, igual a gente fez lá no exercício da FUVEST. Então, vai ficar ΔT é igual a 2 dividido por 5. ΔT, então, vai dar 0,4, beleza? 0,4 horas. Ah, mas a gente sabe lá, vamos voltar aqui, no enunciado da internet, que o tempo está sendo
pedido em minutos. Então, a gente vai fazer o tempo em minutos, converter 0,4 para minutos, beleza? Então, vamos lá aqui converter para nossa aula acabar, beleza? Então, vamos fazer aqui uma conversão, que a gente sabe que em 1 hora a gente tem 60 minutos. Então, 0,4 horas a gente tem X. Regra de 3, nossa best friend forever, nossa melhor amiga aqui. Então, fazendo essa conversão, a gente tem que 1 vezes x igual a 1x, né? E 60 vezes 0,4, isso aqui vai dar 24. Aqui não precisa nem dividir, então vamos só por desencargo de consciência. 24 dividido por 1, isso aqui vai dar 24 minutos. E nossa aula de hoje acabou. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixe o like, comente e, galera, responda a pergunta que eu fiz anteriormente, se vocês preferem que eu crie uma rede social pra gente estar podendo desenvolver as perguntas, estar resolvendo. Se vocês querem que eu disponibilize meu WhatsApp aqui na descrição, juntamente vou estar deixando também o link do trabalho. Então, muito obrigada por assistir. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!